Olá, tudo bem? Tô chegando, cheguei correndo, mas cheguei aqui. Vamos ver quem veio conversar com a gente. Olá, Magali, tudo bom? Gente, hoje eu tive uma tarde corrida. Minha filha me colocou aí na obrigação, pode dizer, de dar uma atençãozinha especial. Tô chegando agora. Pessoal, esse mês de novembro, nós vamos estar aqui. Oi, boa tarde, Magali, Luciane, ai que delícia, Joyce, prazerzão estar aqui com vocês, viu? Esse mês de novembro todinho nós vamos estar aqui toda terça-feira, este horário, tá? Oi, Andréia, Erisvalda, coisa boa ver encontrar todas vocês aqui. Toda terça-feira às 19 horas nós vamos estar aqui falando sobre a análise corporal e comportamental, tá? Eu vi, Magali, eu vi que você tá aqui. Muito bom te ter por aqui também. Que bacana. A Ana, a Grazi, sejam bem-vindas. Por que eu resolvi falar sobre análise corporal e comportamental? Faz parte do nosso trabalho, não é algo muito simples e causa muita estranheza. Na primeira vez assim que a gente escuta falar, tudo bom, Aninha? Sobre análise corporal, a gente acha a nomenclatura muito complicada e entender esse processo entre corpo e mente às vezes fica estranho, e é estranho mesmo, tá? E por isso o pessoal fica perguntando bastante sobre isso e a gente resolveu abrir esse espaço para falar só sobre isso, tá? Não tem voz. Gente, vocês não estão me escutando? Falem aí pra mim. Vocês estão me ouvindo? Alguém? Hello? Vocês estão me ouvindo? Tem gente que não tá me escutando. Deixa eu ajustar aqui meu volume. Ó, a Ana tá escutando. Ah, então tá bacana. Isvalda, não é comigo, é contigo aí, tá? O pessoal tá me escutando. Tá, então tá tranquilo. Gente, deixa eu explicar então como que funciona e o que é essa questão aí, essa coisa de análise corporal e comportamental. O nosso corpo e a nossa mente, ele é feito ao mesmo tempo. Então imagina aí para as mamães que já foram mamães, as mulheres, quando elas ficam grávidas, quando nós ficamos grávidas, a gente gera um feto, um bebê. E ele não sai lá, o corpo primeiro e depois a mente, ou a mente, né, a cabeça lá primeiro e depois o corpo. Não. Ele é formado no todo. Isso acontece ao mesmo tempo. Então, para ficar mais fácil, imagina uma criptografia, assim, um exame do coração, tudo que está acontecendo aqui na mente, desde lá da barriga, desde lá no útero da mamãe, tudo que acontece com o bebê, com a criança, com o adulto, acontece aqui e é registrado no corpo. Vamos lá. Tudo que acontece na área mental também vai para a área corporal. Ela vai registrando esses acontecimentos daqui no corpo, literalmente moldando o corpo, tá? Tudo bom, Gilda? Que bom te ver aqui também. Muito bacana, gente, vocês conseguindo entrar e acompanhar o nosso trabalho aqui. Então, vamos lá. Imagina um bebê, um feto, dentro do seu habitat natural, na barriga. Como é que ele está lá dentro? Ele está se sentindo muito confortável, ele é o ambiente natural dele, ele está seguro, ele está sendo alimentado, está protegido. Para ele é muito bom estar ali, ok? Mas veja, ele está dentro de um organismo, de um corpo de outra pessoa, da mãe. E daí vocês já ouviram falar que tudo que a mãe sente, o feto sente. Por quê? Porque não é só uma questão do que ela come, não é só... ela não vai nutrir esse bebê só com aquilo que ela estiver se alimentando. Os pensamentos dela, as ações dela, todas as emoções dela também passam pelo feto, pela criança que está lá dentro. Tá bom? Então vamos lá, vamos pegar uma ideia de uma situação hipotética.
Essa mãe, ela tá super feliz com essa gravidez. Tudo bom, Lacey? Ela tá super feliz com essa gravidez, ela quer essa criança, mas acontece algo na vida dessa mulher. Ela perde emprego, ela se preocupa com alguma coisa, e todo momento que essa preocupação existe, o que acontece? Ela altera o sistema nervoso dela, concordam? Então, assim, a pressão muda, o batimento cardíaco muda, tudo muda dentro desse mundo, desse bebê. Então, assim, aquele mundo que era gostoso, quentinho, protetivo, ele fica frio, gelado, endurecido, e toda essa emoção é passada pelo bebê. Só para vocês começarem a entender esse processo que ele é em conjunto, mente e corpo. Então, toda vez que a gente for falar em análise corporal e comportamental, sempre tenham essa ideia. Corpo e mente sempre juntos, tá? Não existe, assim, para nós, analistas corporais, uma dissociação de um corpo e de uma mente. Não. É um ser humano, é um todo. Bom, vamos entender agora como se formam, que a gente sabe que lá a gente explica que na análise corporal existem 5 perfis comportamentais, tá? Ao longo dessas semanas aí, eu vou estar falando especificamente cada terça de um, porque é muita coisa. A nomenclatura é diferente, não se assustem com o nome, que eu vou estar explicando para vocês sobre cada perfil comportamental. Eles são esquisitos mesmo, porque eles são muito antigos, tá? Mas não se assustem, é só uma nomenclatura. E cada terça eu vou me dedicar a explicar um. Mas hoje eu quero que fique bem claro para vocês como os 5 perfis acontecem e em que fase da nossa vida eles acontecem, tá? Para vocês que têm filhos, vai ser bem bacana também, porque vocês podem acompanhar tudo que eu estou dizendo também no formato dos filhos de vocês. Poxa vida, mas Erisvalda, assim, tem alguma coisa ruim com o teu áudio, dá uma olhada. O pessoal tá escutando, tá? Tudo bom, Jaque? Tudo bom, Mari? Bom ver vocês por aqui. Então, assim, vamos lá. Nós estamos falando de uma construção de neurônio, de sinapses, tá? De um corpo celular que recebe informação. O que acontece? Nós temos ali muitos neurônios se formando, né? Quanto mais esses neurônios conversarem entre si, mais sinapses. O que é sinapse? É essa conversinha, tá? De sensação, de emoção, do que está acontecendo com aquela criança, vai acontecer. Ela vai se reproduzir mais e mais. Quanto mais os neurônios são ativados, quanto mais essa conversa existe, mais sinapses acontecem na vida desse ser humaninho, certo? Tô com uma colinha aqui, ó, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Que é muita coisa, muita informação. Tô com uma colinha, tá? Então, vamos lá. Um bebê, ele tem em média 1000, prestem atenção, 1000 sinapses por segundo. Dá pra imaginar? 1000 sinapses por segundo, tá? Por que ele tem tanta sinapse? Porque ele precisa, é uma época dele aprender. Ele aprende a todo momento. Então, aqui já vai uma pegada para as mamães que acham que os bebês não entendem o que está acontecendo, eles não percebem o movimento da casa, eles não sentem o clima da família. Sentem sim. Eles não só sentem, como eles fazem as conexões e eles fazem as conexões e a sua leitura de tudo que está acontecendo. E toda essa conexão, vocês vão entender, depois vai fazer parte do corpo deles. Tá? Eu tô falando do bebê, mas depois a gente segue lá na vida jovem adulta. O que a Lu tá falando? Sim, Rose, a gravidez da minha menina foi muito agitada. E ela é sempre agitada, diferente do meu filho mais velho, que foi uma gravidez calma e ele sempre foi muito tranquilo. Então, é isso aí. Quando eu falar aqui, vocês vão começar a identificar de cara, um pouquinho pelo menos, esses perfis aí na família, tá? Tem um perfil, Luciane que tá falando isso, tem um perfil específico que se forma lá no útero. Só um, tá? Os outros são fora do útero. Nós somos 5, um dentro do útero, os outros 4 fora do útero,
Mas voltando lá para essas sinapses da criança, ela precisa fazer isso porque ela está num momento de aprender muito, né? Se conectar com as pessoas. Só que isso acontece até ali por volta dos 4, 5 anos, né? Até essa idade tem essa velocidade de comunicação entre os neurônios e ela aprende e armazena o tempo todo. Lá pelos 4, 5 anos começa a acontecer uma coisinha diferente. E isso faz toda a diferença mesmo, porque começam a existir as podas neurais. O que é uma poda? Quem aqui sabe o que é uma poda? Quando a gente poda uma planta, quando a gente faz podas, por exemplo, de caminhos, vamos imaginar que alguém a Lu eu sei que mora lá num sítio, então assim, mora em zonas mais rurais. Imagine que a gente está entrando num mato, tá? A gente vai abrir caminho. O que a gente faz? A gente abre um caminho e anda por ali. Mas, se a gente demorar para voltar ali, se a gente não usar esse caminho com frequência, o que vai acontecer? O mato vai tomar conta. Concordam? O mato fecha de novo esse caminho e parece que nunca teve aquele caminho, mas tinha. Então, voltando para o nosso contexto, existia muitas sinapses em que nessa idade, entre 4 e 5 anos, começa a haver uma poda neural natural. O que é isso? Aquilo que não está sendo muito usado, o bebê até ali aprendeu. Aquilo que não está sendo muito usado é como se o mato tomasse conta de novo. Ele começa a ser esquecido, não é tão importante, tá? Tudo bom, Sheila? Que bom te ver por aqui. Deixa eu tomar uma aguinha, gente. Peraí, que eu fico falando rápido. É muita informação e eu quero passar tudo para vocês. Então, vamos lá. Então, essa poda neural, ela é super importante porque ela vai começar a definir quem vai ser essa pessoa, tá? O que é importante para essa criança, o que é importante para esse, não pode, um bebezão aí, né? Que já começa a fazer as suas escolhas daquilo que é importante ou não para ele, tá? Dentro desse processo de poda neural, tudo bom, Gi? Gente, eu tô travando ou não? Peraí. Dentro desse processo de poda neural, vai existir uma coisa chamada de mielinização. Que bicho é esse? Mielinização. A mielina, a nossa mielina, olha quem veio aqui. O que tu tá fazendo aqui, meu filho? O que tu tá? Tu quer ver as meninas? Dá um oizinho. E agora tchau, que a mãe tá aqui fazendo uma live. Eu posso fazer um pouquinho de barulho? Não. É que daí eu vou derrubar todo o pedra-cabeça. Não. Fecha a porta. Eu só vou derrubar um pedra-cabeça. Um pedra-cabeça. Vida real. Vida real é isso, gente. Aqui, ó. Ó o meu oralzinho aqui. Depois vocês vão entender por que eu chamo ele de oralzinho. Um pedra-cabeça, mãe. Tá. Derrubar. Tá, deixa eu ver. Bora voltar pra nossa live. Onde é que eu tava? Eu tava lá no processo de mielinização. Me acompanhe, é muita informação. Mas eu quero passar isso pra vocês, tá? É importante. Vamos de novo. Nós tínhamos sinapses, elas foram podadas de acordo com aquela criança achou importante, tá? Que ela achou importante. E agora, em cima dessas podas, começa a existir um processo de mielinização. Nada mais é do que é uma capa, tá? Vamos imaginar um monte de fio desencapado, né? Um monte de fio desencapado. Na nossa casa, os fios elétricos. Não tem ali um revestimento desses fios para que eles não fiquem perigosos por ali? Isso é a mielina. Isso é a mielina que reveste os nossos neurônios, que vai proteger esses neurônios, vai fazer com que eles gastem menos energia ao se comunicarem. Conseguiu entender? Eles vão render mais, vai ser mais rápido essa comunicação ainda.
Porque eles já fizeram a poda neural e agora vem a mielina para proteger tudo isso e assegurar que nada escape, né? Protege a energia, literalmente de casa. Você imagina esse revestimento dos fios que faz com que a energia não escape. É isso que a mielina faz. Ela nasce aqui, nossa cabeça, e ela faz toda a volta da nossa coluna vertebral. Certo? Tá. A Erisvalda não tá escutando. Vai ficar gravado, Erisvalda. Depois tu dá uma olhadinha aqui, tá bom? Mas o nosso áudio tá ok, né? Então, vamos lá. A mielina, ela vem para ficar mais efetiva, tá? Esse envio elétrico entre os neurônios. Desperdiçar menos energia, tá? Só que o que acontece? Prestem muito atenção nisso. Ela vem também para dar um novo controle e uma nova sensação. É isso que a mielina faz. Ela faz com que aquela criança tenha controle, um novo controle, e saiba o que fazer com uma nova sensação. O que isso influencia? Tudo. É nesse controle que a criança começa a ter e nessas sensações que ela começa a ter que vão definir o corpo e a mente dela. Porque lembra que eu disse que ela define a poda neural? Ela define o que é importante, se aquele caminho vai ficar aberto. Quando é que aquele caminho fica aberto? Quando passa várias vezes. Então, ela repete muitas vezes a mesma coisa. Quando a criança vai repetindo aquilo, é porque é importante para ela. Então, esse caminho aberto é o que a gente vai chamar de mielina, protegendo esse caminho para que ele fique no corpo dela, para que a mente dessa criança permaneça assim. E aí a gente começa a entrar no assunto da análise corporal. Por quê? Porque eu tenho um filho diferente do outro. Eu tenho uma filha mais magrinha, alta, com um formato de rosto mais triangular. Eu tenho um filho mais socadinho, mais redondinho. Não vieram da mesma mãe? Não vieram do mesmo pai? Por que essa diferença? O que diferencia um filho do outro? Né? Hoje tá difícil o negócio aqui. Sim, filho. Filho, já deu oi, filho. Já deu oi. Ele quer dar oi pra vocês. Hoje ele tá a fim de participar. Então hoje vai ser com participação de Cadu na nossa live. Tá, gente? Vamos lá. Nesses números todos, a gente está falando de uma criança que tem, prestem atenção, 76 bilhões de neurônio, fazendo 1000 sinapses por segundo. É muita coisa não eficiente, por isso precisa de uma poda, por isso precisa de uma mielina para segurar tudo isso, para diminuir tudo isso e ser mais efetivo, tá? Ter mais eficiência. Senão essa criança faz muita coisa e não faz nada. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver minhas colinhas aqui para vocês. Nesse processo de mielina, esse povo aí que não é o caminho que foi usado, ele vai sendo deixado para trás, tá? A criança literalmente vai se esquecendo, digamos assim, que ele existe, tá? Mas esse comportamento da criança, ela vai ficando cada vez mais fixo, tá? Cada vez mais seguro para ela andar por aquele caminho e ela vai fazer cada vez mais. Oi, Joyce. Não tem problema, vai ficar por aqui, tá? Não tem problema. Então, assim, vamos imaginar uma criança 2 anos. A gente costuma dizer que os 2 anos da criança é a adolescência da criança, né? A gente sabe que o comportamento infantil aos 2 anos, ele é igual, ele tem uma semelhança com a adolescência pela sua rebeldia, porque está descobrindo um mundo novo, começa a aprender que ele pode enfrentar aquela mãe, aquele pai, né? Porque até ali a criança ela vai aprendendo, ela vai testando. Mas aos 2 anos, mais ou menos, ela já se encoraja para fazer uma birra maior. É quando ela se joga na frente da mãe e do pai, briga no supermercado,
Por quê? Porque já está sendo definido a questão da personalidade dela, tá? Não para aí, vai até os 4, 5 anos, mas ali a criança já tem condições de dosar o que ela vai falar, o que ela vai fazer, tá? Então vamos lá. Dentro desses perfis, desses 5 perfis, eu disse que tinha um que era dentro do útero, certo? E pedi que vocês não se assustassem com os nomes que eu iria dizer aqui. O primeiro perfil comportamental se chama esquizoide. Esquisito, né? Esquizoide. É aquele camarada que fez um grande, digamos assim, um grande trauma dentro do útero. Foi ali as maiores sensações dele. Mesmo ele tendo agora, por exemplo, 4, 5 anos, mesmo ele estando no final do processo de mielinização, se a gente pegar do 0 aos 5 anos, ainda assim, o grande, quando eu digo trauma, é o perfil mesmo, né? Mente e corpo sendo ali registrado. Que se formou nesse indivíduo foi lá no útero. Como são os indivíduos, as moçoilas, que apresentam um índice grande de esquizoidia, de ser esquizoide? São pessoas magrelas, compridas, magrelas. Conhece alguém assim? Eu tenho aqui em casa, eu tenho uma pessoinha bem assim aqui em casa. Bem magrelinha, bem compridinha, né? Tem gente que conhece. Como são essas pessoas? Veja, eu disse que eu tô correndo com o tempo aqui, olhando, porque é muita informação. E eu quero passar tudo para vocês, tá? Mas assim, lembra que eu disse que as próximas terças eu vou falar só de um, pra gente ter calma e vocês entenderem direito, um por um dos perfis. Então hoje eu só vou dar uma passada geral. Mas esse primeiro perfil, ele teve então lá o seu grande momento de mielinização no útero. Tudo que essa mãe sentiu, passou. Só que não passa para todas as crianças? Passa. Só que essa criança registrou mais, com maior intensidade, esse período da gestação. Então vamos lá. Todas as crianças passam pela influência da mãe. Só que nesse perfil, quem vai ficar assim, quem vai ter esse corpo bem magrelinho, sabe? Com quina, chega a ter quina. Ele foi registrado em maior intensidade no útero. No útero. A Sheila se identificou aqui. Será? Pode ser. No útero. E daí, na semana que vem, nós vamos começar por esse perfil, né, lá do útero. Vocês vão entender como esse camarada reage ao mundo, como ele percebe e entende o mundo. Ele tem um olhar muito exclusivo e peculiar de tudo que acontece no mundo, tá? O que eu quero dizer? Tem coisas que ele não vai dar bola. Serve para marido, serve para filho, serve para gente. Tem coisas que ele não vai dar bola. E tem outras que ele vai valorizar muito. A gente vai falar sobre ele na semana que vem. Hoje eu quero que vocês registrem. O primeiro perfil comportamental se forma no útero, se chama esquizoide e tem esse formato de corpo, tá? Bem magrelinho. Tudo bem? A criança nasceu e ela nasce como? Ela nasce completamente dependente dos seus cuidadores, certo? Daí ela vai crescendo. E eu disse, vocês já aprenderam aqui sobre neurônio, sinapse e poda neural. Como é que é um bebê recém-nascido? Ele não é molenguinha? Ele não é assim meio todo molinho? É, né? Tenho 2 em casa. Poxa, Adriana, não pode faltar semana que vem. Se tu tem 2 perfis esquizoides em casa, vou te dizer que vai ser um desafio para ti. Eu sei, eu tenho uma em casa. Tem muita coisa para ser dita, tá? Da forma como eles percebem o mundo. Mas vamos lá, essa criança nasceu molenguinha, ela não senta, ela não fala, concordam? Ela não tem controle. Lembra do que eu estava falando? Controle e sensação? Controle e sensação. Essa criança recém-nascida, agora ela já nasceu, não tem controle sobre o seu próprio corpo. A mielina não está totalmente pronta. Então, se você tentar botar ela sentada, ela vai cair. Ok?
E o que essa criança começa a aprender com essa interação com o mundo? Ela está chegando por aqui. Ela começa a entender que quando ela faz algumas coisas, existe um comportamento, uma reação a essas coisas. Que tipo de coisas? Uma no casa do lado, a Andréia aqui. Então, é isso aí. Todo mundo tem um esquizoide na vida, gente. Então, nesse processo, é o segundo perfil, é o segundo processo que a gente está falando aqui da análise corporal. A gente está falando dos orais. Quem são os orais? Os orais completamente, é como se eles estivessem em uma gangorra, tá? Na outra ponta dos esquizoides, se o esquizoide ele pensa X, o oral pensa Y. Eles são completamente diferentes. Os oraizinhos, como eles vão ter o corpo deles? Redondinhos. Sabe por quê? Porque nessa fase da mielinização, se a criança teve ali a sua maior poda neural, ela vai estar entendendo que ela precisa, presta atenção, fazer muito barulho, chorar muito. Por quê? Porque ela entendeu que quando ela chora, ela é acudida. Quando ela chora, ela é atendida. E ela agora começa a entender que isso ela não sabe direito, mas é bom. E ela se sente acolhida, amada. Como será que os orais entendem e percebem o mundo? Ou será sentem o mundo? É muito, de uma forma muito especial. Então, nós já estamos aqui no segundo perfil. Pessoas mais fofinhas, redondinhas, tá? Rose, tu tá falando, vem cá, vamos falar o preto no branco? Tu tá falando de gordo? É isso? Ai, sabe por quê? Porque as mulheres estão sempre se achando gordinhas, né? Ai, tô fora do meu peso, tô acima do meu peso, tô gordinha. Para com isso, garota. Tem nada disso. Eu tô falando da tua estrutura de corpo, tá? Eu tô falando de uma pele mais molinha, mais escorridinha. A gente vai falar disso. Vai falar disso. Todas as terças, às 19 horas do mês de novembro, cada terça eu vou estar falando sobre um perfil, tá? Só quero que vocês fixem esta ordem. O oral é o segundo perfil que se forma. O processo de mielina tá aqui na cervical, ó. Lembra que eu disse que começa lá na cabeça? Tá aqui na cervical já. Mas vamos lá. Essa criança cresce, não é? Ela cresce e daí ela começa. Sempre pensem, por favor, nessa questão. Ih, minha colinha, não sei cadê. De controle e sensação. À medida que a criança cresce, ela começa a ter mais controle e também experimenta maiores sensações, tá? E ela vai registrando isso e fazendo as suas podas neurais, tá? Que bom, né, Alice? Vamos lá por 2 anos e meio, 3 anos, como é que tá essa criança? Ela já tá firme, né? Ela não é mais aquele bebê molengão que tu coloca e fica ali. Não. Muitas vezes essa criança ali já tá num processo, já anda, já se comunica, já sabe falar, não precisa mais chorar, ela sabe dizer o que quer. Não é verdade? E o que essa criança começa a sacar da família, do ambiente onde ela tá? Que ela é um bibelô. Ai, tô antiga, né? Quem é aqui que sabe que bibelô, gente? Não falem. Não falem, não se... não precisam se expor. Bibelô não, bibelô ficou muito ruim. Vamos achar uma outra palavra aqui. Elas entendem que elas são engraçadinhas. Criança não é um amor? É um amor. E daí, ela já se comunica. E vamos lá dar um exemplo, por exemplo. A mãe, chega uma visita em casa. E daí a mãe chama essa criança, ou sem chamar, essa criança passa por ela, tá? Não ri não, tá, Ana? Não ri não,
que eu não sou só a mais velha aqui não, tá? Vocês parem com isso. Tá tudo bem. Segue o papo aqui. Chega uma visita na casa dessa mãe e a criança passa, faz alguma coisa engraçada e a mãe chama atenção, ou a visita chama atenção para aquilo que a criança está fazendo. E o que a criança começa a sacar? Ela começa a entender que... Hoje ele quer participar, gente, vou deixar ele aqui, tá? Essa criança começa a entender que o que ele faz tem uma certa importância, que o que ele faz pode chamar atenção, ele começa a entender que ele pode negociar com isso, tá bom? Então, só tem uma questãozinha e a gente tá no terceiro perfil. Quando ele aprende isso, ele também tem uma dúvida, ele aprende e começa a duvidar, tá? Ele começa a duvidar do quê? Do seu valor. Sabe por quê? Porque quando ele faz uma coisa engraçadinha, todo mundo para, todo mundo aplaude. Mas e o dia que ele tá cansado? E o dia que essa criança tá com birra? Não tá bem, não tem dia que a gente não tá bem? E o dia que essa criança não tá bem? O que acontece? Bom, o dia que essa criança não tá bem, em vez de todo mundo aplaudir, em vez de todo mundo dizer como ela é inteligente, como ela tá fazendo coisas fora do seu tempo, a mãe vira e diz assim, então tá, vai brincar, vai. Opa, eu não tenho valor em mim, é o valor do que eu faço? E aí, já fica a dica de como esse perfil vai se comportar quando ele for adulto, tá? Ele vai ter essa pegada aí. Ele vai ter essa ideia e essa percepção de mundo. Não tenho valor em mim, tem valor nas coisas que eu faço. Como vai ser o corpo deste perfil? A relevância desse perfil são corpos que são mais triangulares, rostos mais triangulares, ombros maiores que quadril, e a gente vai falar especificamente desse perfil nas próximas terças, tá? Como é que é o nome desse perfil? Então vamos lá. O do útero, esquizoide. O bebê, oral. E esse terceiro perfil já, criança psicopata. Eu falei que a nomenclatura era muito estranha, porque é muito antiga, tá? Mas não se preocupem que não tem nada a ver com essa ideia de psicopatia que vocês têm, mas sim com uma nomenclatura antiga. Terceiro perfil é o perfil do psicopata, tá? Mas o que essa criança entendeu é isso, tá? Que ele precisa chamar a atenção. Ele não, se ele só existir, não basta. Ele precisa fazer algo para essa família, fazer algo para essa mãe, principalmente, que é com quem ele ainda tem maior afeto, maior contato. Estão conseguindo pegar? Eu botei aqui numa primeira e não parei, né, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fala aí. Porque é muita informação. Mas vamos lá. Eu tenho que correr porque faltam aqui, ó, 2 perfis ainda. A mielina continua sendo formada e agora essa criança tá na fase do desfraude, tá? Então, assim, olha como ela já avançou de um bebê em que ela só sentia e percebia pela mãe, por um bebê que começou a entender que mesmo ele sem falar, ele conseguia se comunicar, isso através do choro, depois de uma criança que conseguiu entender que dependia do que ele fazia para chamar a atenção, que o mundo se comunicava com ele, e agora nós estamos numa fase em que essa criança precisa crescer, se desfazer de algo. Ele usava fralda, ele tinha ele era confortável, né? Ele não precisava ir até um local, ele estava numa fralda, ele fazia ali as necessidades na hora que ele quisesse, como ele bem quisesse. Só que agora ele está crescendo, né? E crescer dói. Não dói? Dói um pouquinho. E essa criança que está na fase do desfraude, ela vai, se esse for o processo maior da poda neural dela, se nesse momento for o momento em que ela escolher fazer as podas e valorizar esse momento,
o que vai acontecer? Essa criança ela vai começar a sentir vergonha. Vergonha. Porque assim, já repararam, crianças que estão nessa fase, que quando sentem que tem a vontade ali de fazer cocô, correm e vão se esconder? Tem gente que vai para trás de uma poltrona, atrás de um sofá. Não é assim, ô mãe, tô com vontade, vamos lá. Muito difícil, né? A criança começa a entender que aquilo, ela não sabe ainda se é natural ou não, ela só sabe que é algo novo e que ela precisa pensar naquilo, ela precisa se organizar para fazer aquilo. Não dá para fazer assim de qualquer jeito, né? Não dá para simplesmente, eu tô com vontade no banheiro e vamos lá. Não. Então, essa criança valoriza isso, valoriza e começa a prestar atenção. Quando começa a doer a barriguinha, literalmente, ele já começa a se organizar. Essas pessoas, quando adultas, quando a mielinização foi maior nessa fase, quando adultas, vão ser pessoas extremamente organizadas. Uau! Vão ser planejadoras, executoras e planejadas ao máximo. Sabia? E depois, sim, como eu disse, todos esses perfis têm uma dor e um recurso. Tá? Então, o processo de mielinização vem avançando, essa criança vai crescendo, ela vai sendo quase que forçada a crescer. A Fernanda, essas minhas alunas aplicadas, o masoca, esse aí mesmo. Por que será que a Fernanda sabe tão bem, hein? As masocas. Eles são chamados de masoquistas. De novo, esqueça tudo que tu sabe sobre esse nome. É uma nomenclatura de Reich, né? É o responsável por dar esse nome, é o Reich, o cientista, né? É um masoquista, tá? Que fez o processo de mielinização mais forte nessa fase da vida. Nessa fase da vida. Então, ele já tá ali quase finalizando, quase encerrando o conjunto de caracteres que vai ter o seu corpo e a forma como ele vai, depois na fase adulta, pensar e perceber esse mundo, tá? Tem um monte de gente se identificando com masoca. Eu adoro masoca. Casei com um que tem bastante masoca aí. E são muito diferentes de mim, viu? Tem pouco masoca. Por incrível que pareça, tem um pouco. Essa coisa do executar, do planejar, de fazer tudo antecipado, tá? Mas a gente tem muita coisa no dia do masoca, vocês vão adorar, porque tem muita coisa para falar sobre ele. E o último, tenho 10 minutinhos aí. O último perfil dessa criança tá lá por volta dos 5 anos. Ó, a mielina veio vindo, ó. Veio lá na nossa coluna vertebral. E agora ela já tá lá no final. Ela já tá lá no cóccix. Essa criança anda, corre, fala, se comunica, se expressa. Não precisa mais de ninguém. Nem para se alimentar, nem para ir ao banheiro. Ela já tem ali por volta de 5 anos de idade. Tá? Ela só precisa saber agora o quê? Se relacionar. Só isso. E nesse processo, essa criança começa a ter uma outra sacada. Peraí que eu preciso tomar água. Essa criança, ela começa a perceber que o mundo vive em pares. Opa! Quem é o par? A mãe e o pai. Ela vê a vizinho, o vizinho, o, sei lá, primo, namorados. O mundo se movimenta em pares. Para onde ela olha, tem um par. Quem é o meu par? Com quem eu convivo mais? Nessa fase da vida, a gente está em família, não é mesmo? Então, se eu for uma menina, eu vou achar que o meu par é o meu pai. E se eu for um menino, eu vou achar que o meu par é a minha mãe. Nada mais justo, não é? É quem me complementa, é quem me apoia, quem me cuida, quem tá aqui, eu olho para o lado e é isso que eu percebo. E o que esse perfil vai fazer para conquistar a atenção desse pai ou dessa mãe?
Que tipo de corpo essa pessoa vai ter e qual vai ser a percepção de mundo dela. Vamos lá, tem aluna aí, ó. Quem se identificou com Mazoca sabe a resposta. Que perfil é esse? Essa garotada aí de 5 anos que entende que precisa conquistar um par vão ser os rígidos. E quem são os rígidos? Os belos, os bonitos, os harmoniosos, os musculosos. São os rígidos. Por quê? Por que o meu corpo se forma assim? Se forma assim porque eu preciso... Ó, tem gente se identificando, casei com um. Bonitão, hein, Fernanda? Tô dizendo que aqui os rígidos são os belos. Parabéns! Eles são assim, se comportam assim, porque veja, na mente deles, eles precisam conquistar um par. Mesmo que esse par, a princípio, pareça ser o pai ou a mãe. Então, o seu corpo, ele tem que estar à altura dessa competição. Aí já vai uma dica. Pessoas rígidas, elas competem muito, muito. Quer saber, tá na dúvida qual é o perfil? Como é que ela é no trabalho? Como é que ela é nas relações amorosas? Como é que ela na relação com os amigos? Como é que são os relacionamentos dessa pessoa? Ela compete muito? Ela tá a todo momento precisando, demonstrando que é o cara, a cara? Tem rigidez nesse corpo aí. Porque é isso. A mente entende como uma necessidade tu se tornar harmonioso, belo, musculoso, bonito, para conquistar um espaço, para conquistar o teu par. Tá? Então, por esse entendimento da mente, o seu corpo se forma mais musculosinho. Tá? Então, assim, mas eu tô em dúvida. Eu sou uma pessoa magra e tenho músculo. Então, tem os dois aí. Por exemplo, tem esses dois perfis em maior índice. Pode ter esquizoidia, mas tem uma rigidez, porque quando não tem, aparece aquele corpo mais escorridinho. E o rígido já aparece muito claro o músculo, tá? Sempre lembrando, eu tô falando de estrutura de corpo e mente. Não tô falando de estética aqui, tá bom? Esses, gente, são os 5 perfis comportamentais. Do útero até os 5 anos, todo o processo de mielinização, e aí começa uma grande mágica, que é entender como que esse camarada ou essa camarada, nós que estamos aqui, interagimos com o mundo. E o principal, saber nas próximas lives se eu estou na minha dor ou se eu estou no meu recurso. Porque uma das perguntas mais comuns que eu recebo é: eu descobri que eu sou oral. Eu sou gordinha, eu sou redonda. Coisa ruim, né? Qual é o principal? Qual é o melhor perfil? Gente, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Todos nós temos em nós os 5 perfis, tá? Em percentagens diferentes. Então, você pode ser completamente redondinha. Talvez tenha ali 5% só de esquizoidia, mas está presente no teu perfil, tá? Pode não ter tanto daquele perfil, mas tem. O que acontece é que, como são 5 perfis e tem características semelhantes em alguns, se o teu gráfico, se aquilo que faz de ti um ser único, ele tiver uma soma de 2 perfis parecidos, vai aumentar muito algumas características suas, como a concorrência, por exemplo, esse desejo de competir, por exemplo. Se a gente juntar uma percentagem, por exemplo, de rigidez com psicopatia, nós vamos ter aí excelentes líderes. Pessoas que vão estar querendo chamar atenção, estar no palco, estar a todo custo ali, me mostrem. Eu preciso estar lá nos holofotes, tá? E a gente vai ficar conversando por aqui. São quase, olha, eu tô cumprindo, hein? São quase 8, eu não parei de falar 1 minuto aqui para cumprir o nosso horário e tá dando certo. Então, lembrando,
A partir da terça-feira que vem vai ficar um pouquinho mais tranquilo, porque eu vou falar só de cada perfil, dizendo o que cada um tem, tá? Mas não existe perfil ruim e perfil bom. Existe eu estar vivendo uma vida na dor. O que é viver uma vida na dor? Quando eu falo em trauma, em poda neural, em sinapse, eu estou falando que aquele momento eu valorizei mais. E no meu processo de mielinização, isso foi moldado no meu corpo e também na minha mente. Se eu ficar reforçando a todo momento o meu estilo de vida, a minha forma de encarar o mundo, aquela dor que eu vivi, eu vou estar vivendo na dor do meu perfil. Mas cada perfil tem um recurso. O que eu posso tirar de bom de quem eu sou? Poxa, Rose, as escolhas que eu fiz lá quando criança, do 0 aos 5 anos, me define como adulto? Define como eu penso, como eu amo, como eu trabalho? Sim. Mas, com esse conhecimento, você pode fazer, sim, a travessia para o teu recurso. Vamos pegar um exemplinho? Vamos pegar um exemplo? A gente acabou de falar dos rígidos. Vem cá, num ambiente de trabalho, será que a competição é ruim? Se eu colocar 2 rígidos num trabalho aqui, sei lá, numa empresa, num ambiente corporativo, 2 rígidos para competir por uma promoção, por um trabalho, por uma execução de alguma coisa, não vai ser bacana? Eu não vou ter ali 2 profissionais dando tudo de si, tentando fazer o máximo para que eles ganhem essa competição? Vão, né? A Sheilinha, ó, mora no meu coração. Vão, né? Então é isso. Só que se a gente ficar na dor, eu vou pegar aqui o rígido como um exemplo. A dor do rígido é a exclusão. Ele se sente sempre excluído. Ele está sempre se sentindo trocado. Olha que coisa ruim. Imagina, eu vou pegar esse exemplo do ambiente de trabalho. Daí eu tenho um rígido no ambiente de trabalho que está sempre achando que ele não foi o convidado para almoçar com a turma, que o chefe trocou ele pelo colega. Quer dizer, ele não consegue separar muito bem as coisas, entende? Ele volta para casa chateado, resmungão, porque ele acredita que ele está sempre sendo excluído dos processos, né? Mas se ele estiver na dor, ele vai estar sempre dando muito gás, muito competente, fazendo muito por aquela empresa, porque ele está no recurso, ele não está naquela dor de se sentir excluído, ele já superou essa questão do perfil dele. Existe isso dentro dele, existe essa sensação, lembrem lá do início da live, controle e sensação. Controle e sensação. O processo dos 5 perfis, eles se formam a partir do momento que eu tenho controle e identifico a sensação. Lá nas minhas podas neurais. Pessoas ciumentas são rígidas? Bingo! Muito, Raquel. São dos 5 perfis, são as pessoas mais rígidas que têm mais ciúmes, tá? Porque a sua dor é exclusão veja bem, exclusão ou traição, que seria ali sempre. Elas se sentem traídas, e quando eu falo de traição, eu tô falando de amizade, tô falando de mãe e pai, tô falando de irmão, tô falando de tudo, tá? Tô falando lá no trabalho, tô falando em todo, o modo de eu ver o mundo, o modo de eu sentir o mundo é assim, tá? Eu tô sempre me sentindo traída. Então, eu tenho muitos ciúmes de tudo que eu tenho, porque eu sou muito competitiva, eu quero aquilo também. É assim. As bonitonas começaram a se encontrar. Tem muita coisa boa para saber dos rígidos. Isso, Raquel. É muito bom, tá? A gente conhecer os nossos perfis. Quando a gente faz o processo de análise corporal e comportamental, ele é um processo meio longo, não é um processo barato, ele é um processo que custa, porque desgasta, tá? É bem importante acertar, porque tu não faz vários perfis comportamentais durante a vida, tu tem um gráfico,
Então tu escolhe o profissional que vai fazer e ele faz uma vez na vida o teu gráfico. E ele vai trabalhar cada porcentagem de dor e recurso do teu gráfico. Isso é um processo demoradinho, tá? Não é uma sessão que resolve isso, vai lá até 5 sessões. Entendeu? Então, assim, quanto mais tu entender a tua forma de ver o mundo, mesmo que tu não passe por um processo de análise corporal individual para ti, mesmo que tu não tenha o teu gráfico, quanto mais tu conseguir se identificar, mais tu vai conseguir também prestar atenção na tua fala, no teu olhar e começar a corrigir isso, tá? Por que que eu tô com tanto ciúme disso? Por que que eu tô fazendo isso? Se eu posso agir dessa outra forma, porque esse é o meu recurso. Entende? Então, assim, nas próximas terças, quando a gente for falar individualmente de cada perfil, a gente vai falar muito sobre dor e recurso, tá? Porque se para mim é importante melhorar, se para mim é importante ter uma relação mais saudável, eu preciso saber qual é o meu perfil. Que dor é? Não fica confuso. Que dor é essa? A gente tá falando. Se cair, caiu, tá, gente? Olhei aqui, é 8 horas. Caiu, mas acho que eu tenho mais uns 5 minutinhos. Pera aí. Vamos lá. Se eu conheço o meu perfil, pensa bem comigo. Nós estamos falando de 5 dores quase que existenciais. Todas as pessoas... Cada umzinho. Quer aparecer? Querem conhecer meu rígidozinho? Ele quer aparecer desde cedo, ó. É libertador, eu concordo, Fernanda. Ó que meu rígidozinho querendo aparecer para vocês. Será que ele tem muita rigidez? Será que ele acha que eu sou o par dele? Complicado. Mas vamos lá. São 5 dores, né? Vamos lá? Rejeição. Tô falando do esquizoide lá do útero. A gente vai falar melhor nas próximas vezes, tá? Rejeição, abandono, orais, a dor é abandono. Psicopatas, troca, manipulação, a dor da manipulação. São pessoas que estão sempre se sentindo manipuladas, tá? Dor da humilhação, do masoca, e dor da exclusão ou traição, lá do rígido. Então pensem, como que uma pessoa pode viver bem dentro das suas relações se estiver vivendo essas dores? Não vai dar certo, né? Imagina eu estar sempre me sentindo, tanto no ambiente de casa quanto no ambiente de trabalho, sendo rejeitada, me sentindo que eu não sou bem-vinda. Complicado. Ou abandonada. Ai, todos foram, menos eu. Poxa, minha mãe lá, ó, falou com a minha irmã, não falou comigo. E assim por diante. Manipulada, ele só tá me convidando para sair, que na verdade ele não quer isso, ele quer outra coisa. Olha que difícil viver uma vida assim. Ou se sentindo humilhada o tempo todo, tu fala alguma coisa, ai, tu já tá me criticando de novo. Pesado. Ou se sentindo trocada a todo momento. É muito difícil viver assim. Por isso, meus amores, a gente precisa saber mais sobre isso. Porque a gente vai viver melhor, a gente vai viver mais feliz. E a gente vai falar muito sobre dor e recurso. Adoro falar sobre recurso, porque vocês todas têm. E é isso que eu busco aqui, levar vocês para o recurso. Vocês têm muita coisa boa dentro de vocês. Vocês conseguem muitas coisas, mas tem coisas que vocês não conseguem. É a mesma coisa que eu chamar lá o esquizoide, lá aquele do útero, que se sente rejeitado, para pisar num palco e fazer uma palestra de 2 horas. Para eles, ele até pode fazer, mas vai ser tão dolorido, vai ser tão custoso para ele fazer isso, que para um oral, faz rindo, faz brincando. Então, entender como vocês são, olhar para o corpo de vocês, começar a compreender que o corpo não é desassociado da mente, que é tudo feito ao mesmo tempo e que tem coisas que vocês vão ser muito boas e as que vocês não forem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Deixa para outro perfil fazer. Já pensou se eu cobrasse de mim planejamento e execução? Eu ia estar doida. Não sou boa nisso, gente. Não sou.
Se eu ficar cobrando de mim o mesmo planejamento e execução de uma zoca, eu vou me frustrar, porque eu nunca vou chegar aos pés de um perfil que tenha uma percentagem maior de uma zoca. Consegue entender isso? Dificuldade de falar em público tem 2 perfis que tem isso, tá? É o esquizoide e o masoca, tá? Porque são perfis mais calados. A gente vai conversar mais sobre isso. Deixa eu ver. Não me avisou ainda que vai encerrar. Então, entendam isso. Toda essa dedicação que eu tô tendo aqui para falar para vocês sobre os perfis é para que vocês entendam a parar de olhar para o outro, porque a gente olha para o recurso do outro e usa a nossa dor. Olha que injusto. Eu olho para aquilo que o outro é melhor, que ele faz assim, ó, brincando, e vivo com a minha dor. Por quê? Por que não olhar para o recurso que eu tenho? Eu tenho o meu corpo, a minha mente. Nenhum gráfico vai ser igual ao outro. Nenhum. Tá? Não é os que eu já fiz. Não. Com todos os analistas corporais e comportamentais que vocês falarem, eles vão dizer: você é uma pessoa única. Tem um gráfico. Tem uma combinação de caracteres só. E essa é você. Então, por que querer o do outro? Porque muita gente se identificou aqui com os rígidos, não é? Dificuldade de falar em público, porém não sou calada fora. Não entendi, Ana. Como assim, calada fora do público, é isso? Por que será que tu não é calada? Por que tu não tem problema em falar fora? Eu sei. Geralmente, quem não tem problema para falar nos seus ambientes mais familiares, mais internos, é porque lá eles se sentem seguros. Dica de masoca. Masoca trabalha muito bem aonde ele se sente seguro. Sem segurança ele não rende, tá? É isso aí. O 4º perfil ali do masoca, ele se rende muito, mas muito. É um dos perfis muito bacanas, que eu particularmente acho muito bacana, mas ele rende quando ele tem confiança e onde ele se sente seguro, tá? Senão ele não vai render mesmo. Entendeu? E é por isso que essa é a beleza de vocês entenderem o perfil de vocês. Parem de querer o recurso do outro e usem o recurso que tem em vocês. A gente falou um monte de coisa aqui de dor do rígido, de ser trocada, de ser excluída. Mas qual é o recurso do rígido? Rígido, gente. Já dando palhinha dos outros dias, né? Vocês são brincadeira. Eu vou falando demais aqui. O rígido, ele vai fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Olha que bacana. É aquela pessoa, sabe essa coisa de seleção? Seleção, RH de empresa? Queremos uma pessoa proativa. Chama o rígido. Ele vai dar conta de muita coisa ao mesmo tempo. Ele pensa rápido, ele faz rápido. Ele faz muito rápido muitas coisas. Então, assim, que é mais bacana do que isso? E daí, em vez de ficar focada no recurso que tu tens, né? Tem aí um corpão, se é rígido, tem corpão, gente. Tem curva nesse corpo, tem músculo nesse corpo, tem harmonia nesse rosto. Em vez de focar em toda essa energia que tu tem, fica focando no quê? Mas olha só, o fulano lá consegue entregar 300 relatórios antes de mim. Ele sabe, por exemplo, o que ele vai fazer na semana que vem. Ele planeja tudo, eu não consigo planejar nada. O rígido não planeja, não. Não. Ele só faz. Só faz. Então, entendam isso. Venham para cá todas as terças. A gente vai conversar muito sobre isso, tá? Convidem mais gente. Eu acho que conhecimento é para ser compartilhado, para ser explicado e todo mundo saber disso. Tem muita gente sofrendo porque quer ser outra pessoa, quer alcançar algo que não vai conseguir mesmo. E os posts aí de ontem eu falei, querer não é poder não, viu? Não é. A gente é ensinado e a gente fica sofrendo, achando que basta eu querer e me esforçar. Se eu me esforçar, se eu trabalhar muito, eu vou conseguir isso. Depende. O que você está procurando? Tem a ver com o teu perfil? Tu dá conta disso? Tu é boa com isso? Olha aqui, gente, não tem jeito.
Hoje ele resolveu fazer a live comigo, não tem jeito, né? Então é isso. Para de achar que dá conta de tudo, para de se comparar, porque enquanto se comparar, enquanto ficar olhando lá, a gente tem essa mania. Não é só vocês não, eu também. A gente tem isso, mesmo sabendo, a gente precisa se policiar com algumas atitudes. A gente olha para o palco do outro, compara o palco com o nosso bastidor. Então, faz sentido eu olhar aquele que já chegou lá comigo aqui no meu processo de bastidor? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nem se comparar. Tá? Acho que era isso. Alguma outra dúvida? Alguém quer saber mais alguma coisa antes que caia? Sei lá, acho que o Instagram gostou de nós, viu? Já bateu aqui 1 hora de live e ele tá aqui com nós. Era isso, povo? Então eu espero vocês na próxima terça. Espero que vocês compartilhem essa live para mais gente aprender e venham para cá. Terça-feira que vem eu vou estar falando sobre os esquizoides. Beijo! Tchau, tchau!